Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta se Zubeldia será ou não demitido pelo São Paulo. Mais dois clubes demonstraram interesse no atacante Elinho. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz novidades sobre o tema e fala também, para completar, últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre a Conmebol, que anunciou a criação de um fair play financeiro nas competições do continente. A ideia é aplicar a regra de controle de gastos para que as dívidas dos clubes não cresçam. Aqueles que estiverem sem consonância com essa determinação podem até acabar excluídos das competições na América do Sul. Para de falar sobre Luiz Zubeldia, ele será demitido depois que o São Paulo perdeu por 3-1 para o Vasco em pleno Morumbi. A julgar pelo desempenho do time que chegou a estar perdendo por 3-0, a resposta seria sim. Mas, na manhã dessa sexta-feira, conversei com o presidente Júlio Casares e perguntei se existe algum movimento para demissão e a resposta foi não. O tricolor está decidido a permanecer com o técnico argentino, apesar da campanha horrorosa no Campeonato Brasileiro. São apenas 2 vitórias nos últimos 17 jogos, sob o comando de Luiz Zubeldia. Tricolor que caiu para o 14º lugar, com 12 pontos em 12 rodadas, só 1 ponto à frente do Z4 para piorar. São Paulo, na volta do Campeonato Mundial, tem jogos contra Flamengo e Red Bull Bragantino fora de casa e contra o Corinthians na condição de mandante. Só para lembrar que o São Paulo chegou a estar perdendo por 3-0 e foi do Rian Francisco, alguém que tem poucas oportunidades com o Zubeldia, o gol de honra na derrota dessa quinta-feira. Tricolor que perdeu 3 partidas consecutivas e, apesar da pressão enorme, a manutenção do Zubeldia. O que pode explicar essa situação? A boa campanha nas Copas, especialmente na Libertadores, classificação para oitavas de final, assim como também na Copa do Brasil. Além da questão financeira, a demissão do Zubeldia custaria ao São Paulo 5 milhões de reais em multa. O Tricolor também se defende alegando que não há boas opções no mercado para a substituição do técnico argentino. Jorge Jesus, Hernan Crespo, você tem outra opção? Já usa espaço para comentário para registrar o nome que você gostaria, ou então se você prefere a manutenção do Zubeldia, beleza? Para falar sobre Elinho, que virou o queridinho do mercado brasileiro, você lembra dele, né? Jogador formado na base do São Paulo, vendido ao Red Bull Bragantino e na temporada passada transferido para o Toluca do México em operação de 13 milhões e meio de euros. Primeiro a demonstrar interesse na contratação do Elinho foi o Fluminense, que fez um contato, chegou a abrir negociações com o clube mexicano, mas desistiu do acordo e acabou fechando a compra de Soteldo junto ao Santos. No início dessa semana foi a vez de o Corinthians abrir tratativas com Juliano Bertolucci, representante do Elinho. Cheguei a contar para vocês que o Toluca não demonstrou interesse em fazer negócio nas condições oferecidas pelo Timão, empréstimo de uma temporada com opção de compra. Toluca já deixou bem claro que não empresta o jogador. O problema é que o São Paulo e o Vasco também recentemente fizeram contato com o Toluca com essa mesma intenção de um empréstimo. Por empréstimo não há chance de acordo. O Toluca só toparia negociar o atacante brasileiro, que ainda não conseguiu explodir no futebol mexicano, um negócio em definitivo, de preferência em que o Toluca recuperasse o investimento feito na temporada passada. Aí fica difícil imaginar que o Corinthians, que o São Paulo e que o Vasco tenham capacidade para fazer uma compra na casa dos 13 milhões e meio de euros. Elinho, que enquanto vestia a camisa do Red Bull Bragantino, era muito bom jogador, o principal atleta do clube ao lado do Léo Ortiz. O Ortiz foi vendido para o Flamengo, o Elinho foi negociado com o Toluca e a partir dessas saídas o Red Bull teve um desempenho terrível no Campeonato Brasileiro do ano passado, correndo enorme risco de rebaixamento. E você, o que pensa sobre o Elinho? E sobre tudo que eu contei, já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Ó, chegou a resposta do Júlio Casares. Agora há pouco vocês tinham me perguntado se o Colombato voltou à pauta do São Paulo. Nem falamos com ele. Boa. Obrigado. Então tá mais uma resposta para vocês ao vivo nesse programa que é assim. Você manda a pergunta, eu respondo o que eu não souber. Estou com o WhatsApp aberto e vou repassando para assuntos. Alan Franco vai renovar com o São Paulo? Essa é a melhor pergunta. Vou aproveitar. Última coisa. Nenhum avanço sobre a renovação do Alan Franco? Essa é a pergunta. O que você achou da contratação do Dineno? Ítalo, foi o que deu dentro das possibilidades financeiras do São Paulo.
Confesso que quando eu informei para vocês, baseado no que eu ouvi do empresário, que o Carlos Vinícius era uma alternativa, confesso que eu olhei com desconfiança. Depois o próprio São Paulo deixou vazar a notícia de que de fato conversava com o Carlos Vinícius. Mas a grande verdade é que o Carlos Vinícius está num patamar financeiro superior ao que o São Paulo pode gastar hoje. Entre salário, direito de imagem e luvas, o Carlos Vinícius estava pedindo mais de R$ 1 milhão por mês. O dinheiro chega depois de rescindir o contrato com o Cruzeiro para ganhar na casa dos 600 mil mensais. Acho que é um jogador, é um centroavante de área, se você souber aproveitá-lo. Cruzamento na área, cabeceio, você pode até tirar proveito. Resta saber se ele vai ter condição física, porque no Cruzeiro ele se machucou bastante. Ele até ia bem, só que aí em agosto do ano passado ele sofre uma lesão de ligamento cruzado anterior, passa quase um ano fora e depois tem problema de fratura no nariz e problema de púbis. E aí ficou difícil de jogar, né? São Paulo voltando a conversar com o Colombato. Viu a coleção da Mizuno no São Paulo? Será que vem para o Brasil? Cara, esse Colombato foi especulado no São Paulo no ano passado, né? Deixa eu mandar uma mensagem para o Júlio. Júlio, boa noite. Tudo em ordem por aí? Só para não passar informação errada. Vocês voltaram a conversar com um volante chamado Colombato? Vamos ver se a gente consegue alguma resposta do Júlio, tá? Alan, e deixa eu até aproveitar, não sei qual de vocês tinha me perguntado ontem, não me responderam durante a live, tá? E sim, somente depois. Mas vocês tinham perguntado sobre lesão do Juan, se tinha algum risco, tá? Eu escrevi assim para a pessoa, 19h33, passando para saber se é verdade que o Juan terá de passar por cirurgia. 19h33 de ontem, a resposta veio às 15h48 de hoje. Realmente não posso e não vou falar sobre esse assunto, porque diz respeito a um tema muito confidencial. Isso me faz entender que o Juan possivelmente vai ter de passar por cirurgia. Repito, não estou confirmando a notícia, mas diante da forma como esse dirigente do São Paulo tentou não confirmar a notícia, eu estou imaginando que pode haver a necessidade sim. Eu vou até tentar confirmar com outra pessoa. O Juan vai ter de passar por cirurgia. Vamos ver o que a gente consegue apurar por aqui, tá bom? Mas se o Juan estiver lesionado, o São Paulo não é obrigado a renovar o empréstimo, porque se lesionou aqui, igual com o Ferrarese. Thiago, depende muito do acordo do São Paulo com o Sassuolo. O Sassuolo é dono dos direitos, o Sassuolo pode exigir que o São Paulo recupere o jogador, assim como o Sassuolo pode falar, deixa que a gente recupera, o contrato de empréstimo tá se encerrando e não vai ser renovado. A palavra final é do Sassuolo. O que o São Paulo, até por uma ética futebolística, deveria fazer era oferecer a oportunidade do atleta se recuperar. E assim que ele tivesse recuperado, entregar o jogador. Mas o Sassuolo pode entender que o melhor é tirar o cara do São Paulo e tratar o próprio Sassuolo, tá bom? Nicola, o São Paulo vai contratar em definitivo o Marcos Antônio. Francisco, o negócio está fechado. O Marcos Antônio vai ficar por mais um ano de empréstimo, tá? Só que aí, em vez da opção de compra, o São Paulo vai ter a obrigação de compra com valores já acertados, tá? O valor que o São Paulo precisaria gastar para comprar o Marcos Antônio agora, 25 milhões de reais, será pago a partir de 2026. Então, o que o São Paulo conseguiu foi mais um ano de empréstimo do Marcos Antônio com obrigação de compra a partir de junho de 2026. E o São Paulo está bem contente com essa história, porque entende que hoje o Marcos Antônio já vale pelo menos 50 milhões de reais. Acho um número um pouco exagerado, mas esse é o número que vem do São Paulo, tá bom? É isso, família. Ficamos aqui com aquele giro de notícias do maior clube brasileiro, São Paulo, que ontem jogou contra o Vasco da Gama. Foi infeliz, né? Não teve uma noite tão boa. Foi literalmente superada aí, né? Dentro de casa, no Morumbi. O Vasco que veio para cima do São Paulo, soube fazer o feijão com arroz, né? E muitas falhas ali defensivamente, né? Tanto da zaga quanto dos laterais, Enzo Dias, que perde no segundo gol ali, perde uma disputa de bola ali com o Ryan. Parece que o Enzo Dias está com fome. Não consegue, sei lá, cara, ter força. O menino de 17 anos, o cara
ganha do Enzo Dias, que já é cascudo, um cara já com rodagem, já pede para um garoto de 17 anos no corpo. Tudo bem também que o Ryan também tá muito forte, né, cara? É um menino ali que, se você parar para analisar, ele tem uns traços ali parecidos, bem leve, nem comparando não, mas é bem leve ali do Adriano, né? O Adriano era assim, bem forte mesmo. Mas não justifica ali ele perder a bola daquele jeito ali, né? Onde gera o segundo gol e o português lá do Vasco lá faz o gol. E o primeiro gol dava pro Rafael pegar, né? Até o terceiro gol ali do Verratti, né? Dava pra pegar. E aí entra o Rian, né? No final, que já era pra ter iniciado a partida, entra no final e faz gol. O Beldia não coloca o moleque pra jogar. Moleque que dá resposta toda vez que entra em campo, mas não tem ali aquela sequência de jogos. Entra sempre nos minutinhos finais, mas sempre que ele entra, ele mostra para que vai entrar. E aí fica a dúvida, né, cara? Trabalho do Zubeldia é satisfatório? Não. Então, qual o motivo da permanência dele? Né? Foi especulado o Diniz no São Paulo aí no início do ano aí, né? Quando o São Paulo saiu pro Palmeiras, naquele pênalti lá vergonhoso lá, né? O Zubeldia estava cogitado a sair. E o nome do Diniz estava ecoando nos bastidores, né? E todo mundo não querendo o Diniz. E agora ele tá no Vasco ali, tá com um modelo de jogo ali bem tranquilo, né? Não tá aquela coisa absurda. Um tipo de jogo mais conservador, né? Jogando tranquilo. E tá tendo resultado. O cara chegou e organizou o Vasco em um mês. Acho que no São Paulo, que tem um time assim bem qualificado, né? O time titular hoje do São Paulo não tava, de ontem, né? Agora os que estão pendentes aí, né? Os jogadores que estão machucados, lesionados, estão no departamento médico, eles são bem superiores aos que estavam em campo ontem. O São Paulo perde muito também. E como não vai contratar jogadores para substituir a nível, o São Paulo acaba sofrendo, né? Tá nesse declínio aí no Campeonato Brasileiro. Se não ficar de olho, pode acabar caindo aí mais ainda e entrar na zona de rebaixamento. Mas São Paulo é grande e gigantesco demais, não corre risco de rebaixamento. Mas enfim, essa que é a minha indignação, né? Parabéns aos méritos aí do Diniz, né? Que conseguiu resolver a vida do Vasco. E ver o que o Júlio Casares vai fazer com o Zubeldia nos próximos dias. Se vai demiti-lo, se vai permanecer, que aí fica aquela questão, né? Se for para permanecer, tem que ter uma ideologia de jogo melhor e rever os conceitos, porque o menino que resolve tá no banco e não entra, aí complica, né? Aí traz o Dineno, que não tava nem tendo sequência no Cruzeiro, já chega para ser titular no São Paulo? Não dá, né? Então é isso. Rapaziada, minha indignação aqui, deixando no comentário a sua opinião. Não esqueça de deixar seu like e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo. Eu fui.